Vamos lá então. Queridos, ontem eu contei um testemunho e a base do processo de libertação que eu estou propondo para vocês não é em cima de um testemunho. Eu preciso dar um embasamento bíblico e esse embasamento eu vou dar hoje. O dia de ontem nós tivemos como propósito mostrar para vocês o que foi que aconteceu e como é que Deus me revelou, me mostrou por meio dos meus estudos e das experiências que eu já tive no mundo espiritual, e Deus me deu uma forma de poder trabalhar na vida das pessoas por meio do Ministério de Libertação de uma forma eficaz. Eu, por exemplo, contei para vocês que eu passei cerca de quase 3 meses num processo de libertação, e aquele processo de libertação, durante quase 3 meses, foi uma aula. Na verdade não é aula, foi uma universidade, uma graduação, uma pós-graduação, porque eu aprendi coisas com Deus que eu não sabia que existia, e depois vi em alguns livros, olha, eu falei, eu já passei disso aqui na prática. Então, Deus me fez ensinar, Deus me ensinou algo na prática, como é que eu iria trabalhar por libertação. Agora, todas as vezes que eu vou trabalhar por libertação, eu vou gastar 3 meses? Não mais. Deus me deu a revelação, Deus me deu a chave de como é que você chega em determinada situação na vida da pessoa e logo resolve. O caso do Lucas, por exemplo, se você olha nas redes sociais dele, você vê todo o envolvimento daquele rapaz no mundo espiritual do mal. No mundo espiritual, se encalacrou todo. E depois, para poder sair, o que a irmã lá do Cruzeiro Velho passou, nós levamos 3 meses, muito embora o nível de profundidade dela foi maior, ela chegou a ser satanista, o nível de profundidade foi maior, porém, hoje eu entendo como é que você chega num campo de batalha. Quando eu vou para um campo de batalha para poder atuar no Ministério de Libertação, eu já chego com a vitória ganha nas mãos. Não tem mais esse negócio de ir experimentar para ver, talvez possa ser, quem sabe, não tem nada disso. A gente já chega com a vitória nas mãos. Foi o que aconteceu com o Lucas. Quando ele chegou, ele foi a Brasília e tal, houve todo um enredo para ele não ir, não conseguir chegar, inclusive perdeu o ônibus, Satanás o ameaçou, Satanás usou boca de crente para poder profetizar que não era para ele ir, aquilo foi o diabo, não foi o Espírito Santo na boca das pessoas, dizendo que não era para ele ir. Enfim, Satanás fez um auê, mas ele foi. No dia que nós chegou lá, nós marcamos, entramos lá 10 e pouco da manhã, por volta de 2 horas da tarde, Lucas estava batizado com o Espírito Santo e liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora, a forma que Deus me usa, ela tem alguns passos, e você deve me perguntar, pastor Eduardo, já teve pessoas que passou pela sua vida e que não foram libertas? Sim, já passaram muitas pessoas, aliás, pela minha vida e que eles não foram libertas. Qual foi o problema? Eu vou levantar alguns problemas aqui para vocês. Eu vou colocar algumas, não suposições, certezas, mas algumas coisas que as pessoas se encaixam. Por que que elas não foram libertas? Por que que não conseguiram ser libertas, mesmo sabendo de todo o poder do nome de Jesus, a autoridade da palavra, do sangue de Jesus Cristo, a autoridade do nome do Senhor Jesus, vida de oração, jejum e oração? E por que que algumas pessoas não se libertam? Será que o problema está em Cristo? Jamais, né, irmãos? A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então vamos lá. Ontem eu citei a Bíblia, mas eu não li. Eu quero começar aqui, abrindo a Bíblia, em Provérbios no capítulo de número 24 e o versículo 11. Provérbios 24, versículo 11, a Bíblia diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Eu vou repetir. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. O que é isso? Isso é um ministério que Deus nos deu. É um ministério que Deus deu a mim, é um ministério que Deus deu à irmã lá de Campina Grande, é um ministério que Deus deu a Israel, que Deus deu à minha irmã e tantas outras pessoas que estão aqui. O ministério, quando eu falo de ministério, o cumprimento do ID, do nosso amado evangelista Isaú, é um ministério que Deus nos deu. De quê? De livrar as pessoas que estão sendo levadas para a morte e salvar aqueles que cambaleiam indo para serem mortos. Eu vou dar um salto aqui, vou lá para Mateus, o último capítulo de Mateus capítulo de número 28,
Você que está com caneta e papel na mão, vai anotando aí. Muito embora eu vou passar isso aqui depois tudo para vocês, possivelmente amanhã. Mateus 28, 18, diz assim: e Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele se vira para os discípulos e diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui vem: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lucas, capítulo de número 18 e o versículo de número 19. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 19, a Bíblia Sagrada, 18 e 19. Não é. Não é esse aqui ainda. Mas eu vou ler ele em dado momento. Enfim, os dois versículos que eu li para os irmãos, as duas passagens, elas têm a intenção de mostrar o quê? Mostrar que nós temos um chamado da parte de Deus, inclusive você que está aqui, para poder receber a libertação. Nós temos um chamado da parte do Senhor para sermos usados. E aí tem alguns versículos que eu vou ler, que daqui a pouco vocês vão ver, sobre a autoridade que Deus nos deu. Irmãos, eu li Lucas, não é Lucas 18, é Lucas 10. Lucas 10, versículo 18. Eu li errado. Esse versículo é para ler agora. Lucas 10, versículo 18 e 19. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisardes as serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Queridos, eu já passei por um momento, por período na minha vida, que eu era usado no Ministério de Libertação e eu, por exemplo, Deus me usava para poder libertar alguém, e aí lá na frente eu recebia uma represália da parte de Satanás. E quantas são as pessoas que têm medo de entrar no Ministério de Libertação? Ah, pastor, eu tenho meio medo porque se eu entrar e de repente receber aí alguma represália. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que Deus nos deu autoridade para pisar as serpentes e escorpiões, está falando do mundo espiritual, e todo o poder do mal. E nenhum mal vos acontecerá. Isso é uma promessa da parte de Deus. Então eu inicio dizendo o seguinte, que nós precisamos fechar toda e qualquer tipo de brecha que porventura tiver na nossa vida, todo e qualquer tipo de legalidade, para nós entrarmos no mundo espiritual e ver Deus trabalhando. Trabalhar no mundo espiritual não pode ser uma vida de retaliação. Aí eu oro de cá, vem certa dentro da minha casa. Eu oro por fulano, não durmo da madrugada porque o diabo vem sobre mim e sufoca a minha garganta. Ah, eu prego e aí daqui a pouco o meu carro se arrebenta. Não dá, não pode. Ministério de Libertação. Eu disse ontem e repito, você parte para um confronto, você chega em casa moído, cansado, parece que lhe deram uma surra, o corpo há um cansaço tremendo, mas não pode haver retaliação. Pode até haver retaliação, mas ela não pega em nós. Por quê? Porque nós estamos guardados pelo Senhor, guardados por uma promessa da parte de Deus, e eu preciso acreditar nisso. Ponto. A partir do momento em que eu vou para esse confronto, vou lá, pastor, não acontece. Tem pessoas que estão na igreja e não vêm. Eu estou na igreja há anos. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, está dentro da igreja há anos e não consegue se libertar. É possível que não consegue se libertar por conta dessas sete atitudes que bloqueiam o processo de libertação na vida da pessoa. O primeiro deles, eu quero falar aqui, que é as escolhas erradas que nós fazemos na vida. Mas qual tipo de escolha? A escolha de permanecer no mundo e de não servir ao Senhor. Quando eu faço uma escolha, tem gente que faz escolha? Tem. Lembra que eu passei uma enquete para vocês? A maioria de vocês que estão aqui responderam. Eu estou com mais de 200 pessoas aqui, ou 300 e poucas pessoas, pelo menos uma centena de vocês que estão aqui não responderam a enquete. Mas teve algumas pessoas que responderam, das que responderam, teve uma, e eu sou fã de gente que é honesta, que é franca, que fala a verdade. Teve uma jovem que respondeu e disse assim, eu só quero me ver livre dessas coisas que têm acontecido em mim, e aí ela relata uma série de coisas que tem na vida dela, mas eu não quero fazer compromisso nenhum. Eu não quero ir para a igreja, não quero nada, eu só quero me ver livre disso, que ela foi para o ocultismo e agora vive uma vida totalmente amarrada pelos demônios. Ela quer se ver livre disso, mas não quer um compromisso de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e servir ao Senhor e ir para a igreja.
Isso não tem condições de ter libertação para uma pessoa como essa. Quer ver só o que a Bíblia Sagrada fala? Aí nós vamos lá para João, capítulo de número 15, versículo de número 1 e 2. João, capítulo de número 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, repita aí, estando em mim, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu falei para você, olha só, estando em mim. Libertação é para quem está em Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. E o Pai vê uma vara que não dá fruto, ele vai lá e corta. Ele é arrancado. A Bíblia diz que o pecador não permanecerá na congregação do justo. E o pecador, todos nós somos pecadores. Como que nós permanecemos? Por causa de Cristo. Agora, eu apenas pecando, não dou conta de ir para a igreja. E aí, o que a pessoa faz? A pessoa simplesmente não consegue permanecer. Então não há libertação. E aí eu já vou responder para você. Eu vou frustrar aqui algumas esposas, algumas mães, alguns irmãos, algumas pessoas que estão aqui por causa de amigos, estão aqui por causa de filhos, estão aqui por causa de esposo, meu esposo que bebe, minha esposa que não quer servir ao Senhor, o meu filho que está no ocultismo. Hoje, por mais que eu pedi para vocês não entrarem em contato comigo no meu celular particular, algumas pessoas foram por conta do desespero e manda, pastor, e algumas dessas pessoas me procuraram. Pastor Eduardo, e isso e aquilo, alguns eu respondi, outros eu falei, não tenho tempo para poder responder porque eu estou preparando palavra. Mas algumas pessoas que estão aqui precisam entender o seguinte: quando eu falo, irmão, quem está com o som ligado, por favor, desliga. Eu estou vendo, acho que a irmã Oliveira, está aqui como Oliveira, o seu microfone está ligado, por favor, desliga. Alguém mais? Ah, é? Ixi, tem que ver aí o que é. Ah, não, ele já entrou, tá aí. Ah, não. É ele? Não, não é. Enfim, tem que ver o que é. Então vamos lá. Gente, vamos dar seguimento aqui para não atrapalhar? Vamos lá, aqui comigo. Não tem condições de você fazer trabalho de libertação para quem não é crente. Não tem. E eu, inclusive, oriento você a não fazer, desde ontem que eu estou batendo em cima dessa tecla. Não faça trabalho de libertação para quem não é crente. Pastor, mas o que eu faço? Eu quero a salvação do meu filho. Eu quero a salvação do meu esposo. Eu quero a salvação do meu amigo. O que você vai fazer? À medida do possível, você fale de Jesus para essa pessoa. Você apresente Jesus para essa pessoa. Apresente Jesus e você pode orar para ela ser salva? Sim, você não só pode, como você deve orar para que esta pessoa seja salva. Irmã Kaline, ouça-me. Ergue aí, filha, levanta, que você está quase dormindo. Ergue aí, dá uma levantadazinha. Não deixa o sono te pegar, não, que é para a irmã receber da parte de Deus. Então, o que você vai fazer? Você pode usar o jejum e a oração para ele ter um encontro com Cristo Jesus. Gente, nós muitas vezes queremos ser melhor do que Cristo. Como assim, pastor? Porque Deus usa a dor, Deus usa circunstâncias para poder trazer Jesus, trazer as pessoas para perto dele. Aí a pessoa começa a ter problema lá na vida dela, aí nós, de imediato, começamos a fazer campanha para a pessoa. Vai fazer campanha para a pessoa, porque o meu filho está doente, meu filho está isso, etc. Ele não serve ao Senhor, ele está no mundo do ocultismo. E aí começa a vir problema. Você vai tentar entrar no mundo espiritual para tentar impedir. Ah, porque é o diabo. Quem foi que falou para você que é o diabo? Nem sempre é o Satanás. Às vezes é uma permissão da parte de Deus. Porque por meio da dor, essa pessoa pode vir para Cristo Jesus. Não meta a mão no problema das pessoas se Cristo não te revelar para você fazer isso. Não meta. Por quê? Porque Jesus pode estar querendo usar aquele sofrimento, igual a pessoa está na macumba, está com um problema. E lá eles vivem, é uma vida de inferno, irmão, a vida dessas pessoas. E às vezes essa vida infernal que ele tem, sem conseguir dormir, depressivo, com um problema, uma hora aquele sujeito vai se levantar e vai colocar a mão na consciência, vai olhar para você na qualidade de esposa, na qualidade de mãe, na qualidade de serva e servo do Senhor, e vai dizer, meu Deus, olha a vida dessa pessoa. O crente, eles às vezes têm dinheiro, mas o dinheiro deles é uma miséria, num saquetel furado. Você às vezes ganha um salário mínimo e a sua vida é abençoada, as suas coisinhas é tudo organizado, é tudo abençoado, para a glória do nome do Senhor, e a vida dele não é até um dia que vai cair. A Bíblia fala de pessoas caindo em si. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz
que ele, caindo em si, ele diz até mesmo: um serviçal da casa do meu pai tem uma vida melhor do que a minha. Mas aí cá fica eu e você entrando na vida das pessoas, tentando impedir um trabalhar da parte de Deus. O que você deve fazer? Você coloca ele nas mãos do Senhor, você vai diante de Satanás e você vai dizer: Satanás, você está proibido de levar o meu filho, o meu esposo, a minha mãe, o meu pai, o meu amigo para o inferno. Você está proibido. Mas não intervenha para fazer batalha espiritual. Eu falo isso baseado naquele texto. Não vou citar aqui agora, mas vocês conhecem. Baseado naquele texto. Que quando você expulsa o demônio de alguém, que está lá em Mateus 12, 43 e 45. Quando você expulsa o demônio de alguém, esse demônio vai para lugares áridos e secos. E aí ele lembra da casa. Quando ele volta, se a casa estiver vazia, ele entra, só que ele não entra mais sozinho. Entra ele e mais 7. O que era 1, agora são 8. Por que, pastor? Porque toda vez que você usa o nome de Jesus, toda vez que você usa o sangue de Jesus Cristo, Satanás tem que obedecer. Ele tem que obedecer ao nome de Cristo Jesus. E aí você foi lá e fez um trabalho de libertação na vida da pessoa. Fez um jejum para desfazer aquela macumba. A pessoa não é crente. O teu filho não é crente. Você fez um trabalho, você fez um jejum e expulsou aquele demônio. O demônio sai. Você não vê, mas o demônio sai. E aí na hora que ele volta, só que o teu filho não tem compromisso com Cristo Jesus. Como ele não tem compromisso, aquele demônio volta. E aí você fica sem se perguntar: meu Deus, quanto mais eu oro, meu filho piora. Quanto mais eu oro, meu filho piora. Às vezes o culpado é você. Pode falar aí. Ai, 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 ui, ui, ui. Ai, 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 ui, ui, ui. É muito. Então, queridos, por favor, vamos. Primeiro tópico: não se faz processo de libertação em quem decididamente não quer coisa com Jesus. Não quer compromisso com Jesus em aceitar a Jesus. Você pode orar para Deus libertá-lo, para ele ter um encontro com Cristo Jesus. Tira a tua mão da dor do teu filho. Tira a tua mão da dor do teu marido. Tira a tua mão da dor dos teus amigos. E você vive uma vida cheia de Deus. Viva uma vida cheia de Deus. Ele vai ter uma hora que ele vai colocar a mão na consciência, caindo em si. Poxa, o meu amigo que fala tanto de Jesus, a vida dele é uma alegria toda. Minha mãe, serva de Deus, serva do Senhor, vive em oração. Olha que paz que ela vive. Eu passo a madrugada rangendo os dentes, os demônios me perturbando. Minha mãe ronca e sonha com os céus. Olha só. Primeiro tópico. O segundo tópico é muito parecido com esse, mas só parece, não é. Eu não posso fazer trabalho de libertação em quem não quer intimidade e compromisso com Deus. Como assim, pastor? Eu explico para você. Quem é esse tipo de pessoa? É aquele tipo de pessoa que você vê nitidamente que ela não quer um compromisso com Deus. Ela não quer. O outro, o primeiro, não quer ir nem ir para a igreja. Ele não quer aceitar Jesus. Não quero, só quero ficar liberto. Ora aí por mim e tal. Já esse não. Esse vai na igreja. Ora e outro, ele vai na igreja. Aí, esse outro, ele chega diante de você e o que ele faz? A motivação dele é errada. A motivação dele, ele só quer a libertação. Eu fiz uma pergunta propositalmente. Você está aqui para quê? Você está aqui para apenas ser liberto? Você está aqui apenas para aprender a se libertar porque você já é liberto? Ou você está aqui para se libertar e ser ajudado? 34% de quem me respondeu e disse que estava aqui apenas para ser liberto. Eu não estou dizendo que a intenção dessa pessoa é apenas ser liberto e não ter um compromisso com Jesus. Mas você vê nitidamente, você tem que ter um olhar específico para ver que a pessoa quer ser liberta, porque a vida dela é um inferno. Ela quer ser liberta, mas ela quer tomar a cachaçinha dela de vez em quando. Ela quer ser liberta, mas ela quer dormir, ter um sexo livre com quem ela ou ele desejar. Quer ser liberto, mas quer de vez em quando fumar o seu cigarrinho. Quer ser liberto, mas quer ir lá pro seu pagode, quer ir lá pro seu trevo, frevo, diaba 4 e tal, mas quer ser livre. A pessoa só quer ser livre. Não faça libertação em quem não tem um compromisso de intimidade com Deus. Mas pastor, como é que eu posso? Como é que eu posso descobrir? Sabe quais são as melhores pessoas para você fazer libertação? Aquela: pastor, eu quero jejuar e não estou dando conta. Pastor, eu vou para a igreja, quando chego na igreja é uma luta, às vezes eu fico com vergonha porque o inimigo manifesta em mim, mas eu não desisto, eu vou.
Pastor, e tal, como é que eu faço? Você olha para a pessoa e você vê que ela quer. Quando eu me deparei com o Lucas, quando eu encontrei o Lucas nas redes sociais e que eu tive a oportunidade de conversar com ele, o desespero daquele rapaz era grande. Eu quero ganhar alma para Jesus, eu preciso me ver livre disso porque eu quero servir ao Senhor. Você nota um desejo na pessoa de servir ao Senhor. Pastor, você tem uma base bíblica para isso? Tenho. Sabe qual é a base bíblica? Você vê nitidamente a diferença? Os dois ladrões da cruz. A circunstância era a mesma. Ambos estavam presos, ambos estavam encravados na cruz. Só que um do lado de cá disse assim para Cristo: se tu és o Cristo, livra-te a ti e livra a nós também. Tira-nos desta cruz. Qual era a atitude dele? Ele só queria ser livre da morte. Ele só queria ser livre daqueles pregos. Ele só queria ser livre daquela sentença. Irmãos, eu já tive pessoas que vieram em mim desafiar a unção de Deus na minha vida, dizendo: olha, se você é, porventura, uma pessoa usada por Deus mesmo, como você diz, como as pessoas falam que Deus usa você no Ministério de Libertação, então eu quero saber, olha, minha vida é assim, assim, eu quero ver se você pode me libertar. Se você for nas minhas redes sociais, você vai ver uma postagem que eu fiz de um rapaz que pisou na macumba e o pé dele estava parecendo parecendo um tronco de árvore, toda coisa, tá lá. Você pode ver lá, eu postei mais ou menos no volta do mês de maio. Aquele rapaz desafiou. Se esse rapaz realmente estiver falando tudo isso aí que aconteceu, realmente, eu quero ver então em mim. Pode vir. Quem vem diante de mim com essa atitude arrogante, se você então faz isso, se você é a pessoa que só quer ser liberta e não quer compromisso com Deus. Já do outro lado da cruz estava o outro, preso também, amarrado e sentenciado. Mas ele repreendeu o outro e ainda disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele queria o reino. É capaz de ter gente aqui me ouvindo que só quer ser liberta e não quer compromisso. Não vai dar, querido, não tem libertação para você. Desculpa te falar a verdade. Eu não sou pregador desses que fica correndo atrás de like, eu não sou pregador que vive, que depende, eu preciso de multidão, porque eu preciso de fama, eu preciso daquilo. Irmão, isso na verdade nunca fez parte da minha vida e muito mais agora. Não faz parte. Não tô nem aí para negócio de like. Cada hora que eu postava uma coisa, uma dúzia de gente saía do grupo. Tô nem aí, não tô atrás de seguidor. Eu estou aqui para poder fazer aquilo segundo o que o Espírito de Deus me manda. Então, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Você quer ser liberto? Você vai ter que ter um encontro com Cristo Jesus. Você vai ter que querer servir ao Senhor. Como que eu faço para poder servir a Jesus? Você vai ter que encontrar o caminho do arrependimento, ir diante de Deus, porque você quer servir ao Senhor. Eu desconheço uma pessoa que quer servir ao Senhor e que está totalmente amarrado que Cristo não queira libertá-lo. É impossível, impossível. Eu já vi muita gente, posso citar o nome dela aqui, porque é minha amiga, acho, não sei se o Rômulo mais a parte já estão aí, conhece também, irmã Isabel Claro. Irmã Isabel Claro foi uma macumbeira da pesada, no Paraná. Hoje é serva de Deus, dirigente de oração, mulher usada no Ministério de Libertação também, mas me deu muito trabalho, até o dia que Isabel reconheceu que ela precisava de Cristo Jesus. Eu fui numa casa quando ela estava manifestada com um demônio, Exu boiadeiro, com uma arma na mão, tomou a arma do marido e dizia que ia matar todo mundo, que quem entrasse lá e que ia matar ela também e tal. Pastor, corre aqui. Aí eu saí do Paraná, fui lá em Santa Maria, quando cheguei lá, entrei na casa, todo mundo comigo, ninguém entrava, que ela estava com a arma totalmente, eu não sei o nome daquilo, com aquele bojo lá, cheio de bala, totalmente com a arma na mão e ameaçando todo mundo. Eu entrei lá naquele quarto debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu falei: entrega aqui agora, entrega na minha mão esse revólver. E ela: isso aqui é porque eu vou matar. Eu falei: então mata se você pode, mata. Não pode matar, porque eu tenho Jesus na minha vida. Tomei aquele remédio, aquele revólver da mão dela e perguntei: ela já estava liberta, por onde foi que entrou? O meu cavalo foi na casa dela e colocou um trabalho lá debaixo do colchão dela. Eu falei: quem é o cavalo? Aí ele citou o nome da pessoa. Eu falei assim: pois nós vamos na casa dessa pessoa agora. Coloquei ela manifestada dentro do carro. Se eu vou tombar esse carro, o que eu vou fazer? Então tomba se você pode. E entrei dentro do carro, coloquei ela lá e nós fomos. E ele o tempo todinho, entramos. Cheguei lá, fui na casa dela. Quando eu levantei o colchão, tava lá o trabalho de macumba dentro, debaixo do colchão dela. Peguei aquele trabalho, eu falei pro esposo dela: sabe onde que é o endereço da pessoa? Sei. Pois nós vamos lá agora. Cheguei lá, buzinei, aí a pessoa foi e apareceu dentro do carro. Falei: você é fulano de tal? Ela disse: sou. Eu falei assim: você sabe quem eu sou? Ela: não. Eu falei: eu sou o pastor Eduardo Ramos, você me conhece? Ela disse: não, mas já ouvi muito falar a seu respeito. Eu falei: pois é, você conhece quem é essa pessoa quem é esse que está aqui dentro do carro? Aí ela falou assim: eu sei quem é. Aí ela falou assim, eu falei para ela: você tem certeza? Ela falou assim: é Isabel. Eu falei: não, olha direitinho. Na hora que ela olhou, aí eu falei para a pessoa: fala quem você é.
Aí ele, eu sou o boiadeiro. Eu falei assim, é o teu amigo boiadeiro que tá aí. Sabe por que eu vim aqui? Porque ele falou que tu foi lá na casa dela, lá colocar essa macumba aqui, debaixo do colchão da Isabel. E ela, eu não fiz isso. Eu falei assim, fala pra ele, não sou eu não, quem falou foi ele. E tal. E aí ela foi ficando nervosa aí, com os dentes arranjando e tal. Aí eu falei de Jesus pra ela. Eu falei, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ela disse assim, ainda não. Sabe o que ela fez? Nem sei o que aconteceu da vida dessa mulher. Mas ela foi no centro de macumba lá, quebrou tudo, irmão. Ela entrou com um porrete lá, arrebentou com tudo. Porque o boiadeiro era a vida e a alma dela, fazia tudo por ela. Levei a Isabel para a igreja, expulsamos o demônio. Isabel está liberta até a data de hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então não existe esse negócio de demônio não querer sair da vida da pessoa. Ontem vocês ficaram bem preocupados aqui por causa da irmã Valéria e não sei o quê. Irmão, eu conheço o mundo espiritual. O nome de Jesus tem poder. Não existe essa história de Satanás ficar fazendo algazarra com o nome de Cristo Jesus, não. Não existe isso. O nome de Jesus é poder e autoridade. Eu vou falar mais sobre isso agora há pouco. Então, quando a pessoa tem a motivação errada, ou seja, ela só quer a libertação, não vai ser liberta, por mais que eu queira, ela não vai. Enfim, em terceiro lugar, quando a pessoa tem uma atitude errada. O que é a atitude errada? Quando a pessoa, ela está entregue, quando ela se entrega aos problemas que o diabo colocou na vida dela. Coceira no ouvido que esse negócio está aqui, não deu certo o fone que minha irmã me deu. Enfim, vamos lá. Quando a pessoa, ela tem uma atitude errada, é quando ela veio do mundo do ocultismo, ou foi alguém que fez alguma macumba para ela, ou teve algum tipo de problema na vida dessa pessoa e tal. E o que a pessoa faz? Entra em desespero. Você quer colocar instrumento na mão do diabo para ele nunca sair da sua vida? É você entrar em desespero quando você tem problema. Aí você começa, o que acontece com algumas pessoas, e foi o motivo de eu preparar essas lives aqui e essa mentoria. De pessoas desesperadas, pastor Eduardo, eu vi você sendo usado para Deus, para libertar o Lucas, por favor, vem aqui, que na minha cidade não tem, na minha casa não tem, o meu pastor não sabe, ninguém, pelo amor de Deus, me ajuda. E, irmão, essa atitude leva as pessoas simplesmente a não conseguir se libertar. Porque eu vou bater em cima da tecla. Não sou eu que liberto você, é você que se liberta. Não sou eu. Eu sou apenas um instrumento de Deus para te conduzir ao processo de libertação. Mas quem tem que abrir a boca e confessar, se arrepender, se desligar, expulsar, rejeitar, anular os trabalhos que fizeram por você ou as legalidades que foram abertas, é você. E aí, quando você entra em desespero, quem vai me ajudar? Quem vai fazer? Porque a pessoa acha, e é um ledo engano, a pessoa acha que alguém vai chegar, vai colocar a mão na cabeça dela, ela vai estribuchar toda e depois sai. Pronto, estou liberto. A expulsão de demônio é 0,001% dentro do mundo do processo de libertação. A expulsão de demônio é um ato, ela não é um processo. Vocês viram ontem, o demônio manifestou, falei, sai, depois ficou com palhaçada. Ó, vou contar de 1 até 3, 1, 2, 3. Aí ela voltou à tona. Isso é um processo. Ela está liberta? Não. Ah, mas você não é usado? Sou. O que é a libertação? Libertação é fechamento de portas. Você descobre por onde que o demônio entrou, você expulsa ele e fecha a porta. Pronto. Isso é libertação. Libertação é fechamento de portas. E aí você precisa fazer um mapeamento. Só para você ter uma ideia. Ontem na live é que vocês não perceberam, vocês não têm acesso à imagem de todo mundo como eu tenho aqui. Eu vi pessoas, além da irmã que vocês citaram aqui, eu vi outras pessoas. Só que com atitudes diferentes. Como assim? A atitude errada é quando você se entrega. Quando você se entrega. Uma irmã, depois se ela quiser falar, eu vou citar a causa, mas não vou citar quem é a pessoa. Me mandou um vídeo e depois escreveu algumas coisas. Falou, pastor Eduardo, ontem, por 2 vezes, o inimigo tentou se manifestar na minha vida. E por 2 vezes eu expulsei ele da minha vida. Foi subindo nas minhas pernas, um negócio das minhas pernas, eu expulsei e ele saiu. Depois tentou me tomar, eu expulsei e ele saiu. E a pessoa passou toda a live aqui e depois disse, olha, eu aprendi coisas que em anos eu não sabia. E tal. Isso só foi uma live que eu nem entrei no que eu estou entrando aqui agora, na profundidade que eu estou entrando da Bíblia Sagrada. A atitude de chegar, a pessoa chegou, ai meu Deus, ai minha perna, o diabo quer me tomar. Tá? E você já deu o campo para ela entrar. Satanás, sabe aqueles cachorrinhos bravos, pequenininho? Sabe aqueles cachorros pincher? Que não é uma peste para poder correr atrás da pessoa e bate o pé para você ver. Bate o pé.
Satanás é desse jeito. Pastor, Satanás não é só isso, Satanás é poderoso, ele é poderoso. Mas desde ontem eu estou lhe dizendo que não é o próximo tópico que eu vou... O próximo não, é esse aqui mesmo, nesse tópico, que eu vou aqui ler alguns versículos para você. Irmãos, pelo amor de Jesus de Nazaré, você pode estar com o problema que for. Se você não for aquele que só quer libertação e não quer compromisso com o Senhor, não tem como você não ser liberto. Se você é aquele que você não quer nada com Jesus Cristo, você não quer aceitar Jesus, você só quer viver uma vida livre, leve e solto, quebrar os pactos, as mandingas, as mandracas e qualquer outra coisa que você buscou aí no mundo e depois continuar no mundão, não é para você. Se você é daquele que você vai, eu quero, debaixo da autoridade do nome de Jesus na minha vida, eu quero produzir em você uma revolta contra Satanás. Há tantas pessoas brigando, porque na minha igreja é isso, porque não sei o que. Irmão, esquece igreja, esquece. Porque o meu pastor, tem um monte de pastor precisando ser liberto. Esquece. Tem gente ficando com raiva de pastor, com raiva de gente de oração. Esquece essa turma, muitos deles são vítimas também. Muitos deles são vítimas. Vocês devem ter visto aí, nas redes sociais, aquele pastor lá de Goiânia, que foi pego de calcinha numa rua, vendendo o corpo. Quem viu isso aí? Dá só um sinalzinho com a mão. Alguém viu? Em Goiânia, um pastor e um monte de crente metendo pau naquele pastor, um monte de crente metendo pau naquele pastor. Que diferença faz entre ele e outra pessoa? Nenhuma. É só porque ele tem um cargo. Ele pulou uma etapa. Ele passou a ser usado por Deus como pregador, como pastor, sem antes fechar algumas portas da vida dele. Sem antes ser fechado. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma diferença. Coitado daquele homem. Precisa ter alguém para poder, se ele pudesse estar aqui, ele ia aprender como se auto-libertar. Você tem autoridade. Você não pode se entregar nas mãos do diabo dessa forma, não pode. Debaixo do sangue de Jesus, você não pode simplesmente ver o inimigo, é na minha finança, é na minha casa. Pelo amor de Deus, pastor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como, irmão? Se você está dessa forma, se entregando, você precisa respirar fundo. Você vai ver, Satanás é esperto e tem uma mensagem linda de Satanás na Bíblia. Linda. Por que é linda? Porque está na Bíblia. Lembra lá da situação de Jó? Jó, deixa eu ver se eu anotei aqui, acho que eu anotei. Tá anotado aqui, é Jó, bem logo no início, acho que depois eu vou entregar isso aqui para vocês. É Jó no capítulo de número 2, acho que é o capítulo de número 2, versículo 9, que diz assim: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua própria vida. Esta frase não é de Deus, é do diabo e que está registrada na Bíblia Sagrada. Satanás sabe que um homem, quando precisa sair, ser liberto... eu tinha colocado no primeiro tópico, que é Jó 2,4. Pele por pele, tudo que o homem tem dará pelo resgate da sua própria vida. Queridos, quando você olha para um lado, não tem pastor, não tem gente de oração, não tem ninguém para poder te ajudar, para você ser liberto, por favor, faz a vida acontecer. Arregaça as mangas. Toma a atitude como a atitude daquela moça prostituta. Olha, eu sou pobre, miserável, pecadora, mas eu sei que o nome de Jesus tem poder. Então você vai sair dela agora, em nome de Jesus, saia. E o demônio teve que obedecer e sair. Uma prostituta expulsou um demônio. E você que serve a Deus não vai expulsar? Ora, vejamos. Pelo amor de Jesus Cristo, tem autoridade sobre a sua vida. Eu já li aqui Lucas capítulo de número 10, versículo 18 e 19, que diz assim: eis que vos dei poder para pisar a toda as serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano lhes fará. Isso está no passado, pretérito passado perfeito. Eu lhes dei, Deus já deu. Você tem que abrir a boca e dizer: eu tenho autoridade sobre os demônios. Eu tenho, Jesus me deu autoridade sobre os demônios. A gente acredita que os demônios podem sair da vida do outro. Agora há pouco estava um monte de vocês perguntando pela irmã que não está aqui. Cadê o fulano? Cadê o fulano? Porque você acredita que Deus pode libertá-la. Mas quando é com você, aí a gente treme nas bases. Não dormia a noite inteira, ai que desespero. Pelo amor de Deus, não dormiu a noite inteira. Na noite seguinte você vai dormir. Na próxima noite você abre lá aquele salmo que diz: em paz me deitarei e também dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes repousar em segurança. Ele está te perturbando de noite. Dá uma levantada assim. Olha, Satanás, debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo, do nome de Jesus, sai do meu quarto agora, diabo, em nome de Jesus. Amém. Vira pro outro lado e vai dormir. Vira pro outro lado e vai dormir. Outro dia, assim que eu estava saindo de um determinado processo, eu estava numa batalha de oração com a minha irmã, de madrugada, eu acordei, na hora que eu abri o olho, tinha um urubu imenso, em pé, no meu travesseiro. Na hora que eu olhei para ele, eu tomei um susto, que eu fiquei com dor de cabeça. Na mesma hora, eu abri a boca, o sangue de Jesus tem poder.
Demônio, você vai sair do meu quarto agora, no nome de Jesus. Aí na hora que eu liguei a live com a minha irmã, falou assim, ó, nós vamos orar agora, hoje é batalha espiritual. E foi num dia que Deus me deu uma revelação tremenda no mundo espiritual. Não tem esse negócio. Ai, chegou aqui no meu quarto. Ai, eu não quero mais dormir. Ai, eu vou pra cama da minha mãe e do meu pai. Ai, eu vou acordar porque se eu dormir ele vai aparecer de novo. Não faça isso. Porque você tem poder e autoridade. Bate a mão no peito aí e diga. Abra a boca agora e diga, eu tenho autoridade para expulsar a demônios. Eu tenho autoridade para pisar as serpentes e escorpiões. Declare isso e creia no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Tiago, capítulo de número 7, 4, versículo 7, a Bíblia diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aí eu fiz isso e ele não saiu. Você vai resistir. Irmão, nós estamos numa batalha. A gente não está aqui num brinquedozinho de só bater o pé firme e ele sair. Satanás é abusado. Os demônios são abusados. Você tem que resistir. A Bíblia diz para você, resista e ele vai fugir de vós. 1 João 4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Você tem o maioral dos maiorais com você, irmão. Pelo amor de Deus. Não dá para você se entregar de qualquer forma. Efésios 6, revistam-se de toda a armadura de Deus para que estejais firme contra as astutas ciladas do diabo. Você tem a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito. Você tem autoridade, você tem o escudo da fé, você tem a espada do Espírito. O seu pé está calçado na preparação do Evangelho da Paz. Você já tem. Efésios 2, 4, 6, a Bíblia diz que ele nos ressuscitou com Cristo. E com ele estamos assentados nas regiões celestiais. Não foi só Cristo que ressuscitou, ele ressuscitou você também. O que é que nós precisamos? Nós precisamos tomar posse. Para quem está anotando, eu não vou ler, mas anote Colossenses, capítulo de número 1, versículo de 13 a 23. Leia depois. Você vai ver o tamanho da grandeza de Cristo Jesus. Aliás, leia Colossenses inteiro. Colossenses é uma das cartas que fala da grandeza de Deus, tudo que ele fez, o poderio de Deus. E ele está dizendo que ele está do teu lado. Ele está com você. E o Espírito de Deus está dizendo que ele mora em você. Ele está dizendo que ele intercede por você. Não existe possibilidade de você não ser vencedor. Você percebe isso, irmão? Perceba. Então a sua atitude a partir de hoje tem que ser diferente. O diabo tem que olhar com você, tem que arregalar aqueles olhos em fogo nojento dele e dizer, meu Deus, olha aquele ser raquítico medroso. O que é medo? Medo é fé na mentira do diabo. Medo é você acreditar na mentira de Satanás. Lembra quando você tinha tanto medo que você ficava vendo coisas? Um vulto. Tinha nada. Isso tudo era mentira. Mas o teu medo fez você acreditar. Se você se entrega ao medo, você entregou a sua vida nas mãos do diabo. Atitudes diferentes. Em quarto lugar, isso aqui vai mexer com muita gente. Porque cerca de quase 40% de quem respondeu a enquete que eu fiz disse que tem problema com isso. Oi. Pergunta só se está todo mundo ok, que tem alguns me reclamando que está travando o som. Glória a Deus. Tem algumas pessoas aí reclamando? Ok, então vamos seguir. Vamos. Amém. Vamos. Multa aí novamente. Cerca de quase 40% das pessoas que estão aqui falaram que tem problema nessa área. E aí fica difícil, irmão, você ser liberto. Segura, porque se você achou as outras coisas fortes, você vai ver isso aqui agora. E que a gente tenta conviver com isso. Quando você tem sentimentos errados. Sentimento de quê? De rancor, ressentimento, ódio, vingança. E isso gera uma coisa chamada falta de perdão. Todas as vezes, na ficha de libertação, na ficha de aconselhamento que eu vou passar para vocês, tem uma pergunta lá. Existe alguém ou alguma situação que você não consegue perdoar? Você não consegue? Tem. Para quase 40% de quem respondeu, das 200 pessoas que responderam, disseram que não consegue perdoar. Não consegue. E se você não consegue perdoar, você abriu uma sentença na sua vida que ela tem implicações maiores do que as implicações apenas de libertação, mas ela vai inclusive nas implicações de salvação. Salvação. Como assim, pastor Eduardo? A Bíblia Sagrada, permita-me, eu tenho alguns tópicos e já estou dando quase 10 horas. Eu gostaria muito que hoje a gente não se estendesse tanto como nos estendemos ontem. Mas, em Marcos, no capítulo de número 11, versículo de número 22 a 26, esse eu preciso ler,
Marcos 11, versículo de 23 a 26 diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, o crê aqui ele está tratando de fé, tá? Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Olha o versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. Isso aqui é fé. Aí ele continua, versículo de número 25. E quando estiverdes orando, ele muda o assunto. Ou ele faz uma ligação com outro assunto. Ele pega a fé e ele liga ao perdão. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque vosso Pai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, os vossos pecados. Para que Deus perdoe os vossos pecados, você precisa perdoar outras pessoas que porventura você tem. Aqui tem uma condicional, se você tem, porque tem gente que já perdoou. Se tiver alguém, perdoa, para que o vosso Pai perdoe as vossas ofensas. Agora, olha o versículo 26, isso aqui é de uma seriedade muito grande. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará os vossos pecados. Querido, isso aqui é sério. Porque se eu não perdoo, eu não tenho os meus pecados perdoados. E se eu não tenho os meus pecados perdoados, eu não entro no céu. Eu comprometi a minha salvação. Se eu não tenho os meus pecados perdoados, aí tem uma outra passagem, essa eu não vou ler, eu vou apenas falar dela. Mateus capítulo de número 18, do versículo de 23 a 34, tem a parábola do credor incompassivo. É aquele que Deus que perdoou uma determinada quantia dele, alguns talentos e tal, e depois chegou algum devendo bem menos do que o que Deus perdoou a ele, e ele foi lá e oprimiu aquela pessoa. Contaram para o senhor dele. E aí o senhor dele enfureceu. Falta de perdão enfurece a Deus. Falta de perdão, grave isso, irmão, porque isso é sério. Falta de perdão enfurece a Deus. Falta de perdão compromete a tua salvação. Falta de perdão impede Deus de ouvir a tua oração. Porque há outros versículos que falam que se você não perdoará, tampouco o vosso Pai ouvirá as suas orações. Não ouve a sua oração. E aí o final da parábola do credor incompassivo diz que Deus pegou aquele homem e entregou aos verdugos. O que são verdugos? Esta palavra significa atormentadores. Quando a pessoa não perdoa, ela é entregue aos atormentadores. Quem são os atormentadores? Os atormentadores são os demônios. Quem aqui acompanhou aí pelas redes sociais, pelo menos viu de relance a morte desse rapaz que aconteceu aqui nos Estados Unidos agora essa semana passada? Alguém acompanhou a morte do Charles Kirk? Acho que é isso, Charles Kirk. O sepultamento dele foi domingo agora, dia 21. No sepultamento dele, a sua esposa, Erika Kirk, fez algo que hoje eu, conversando com a minha irmã, me arrepiei todo, de profundidade. Aquela mulher fez um discurso de 30 minutos. E no meio do discurso dela, ela disse o seguinte: o meu marido deu a vida tentando mudar a vida das pessoas, inclusive desse rapaz que tirou a sua própria vida. E eu sei que se o meu marido pudesse falar comigo, ou estivesse aqui, alguma coisa assim, ele o perdoaria. Diante disso, eu quero declarar que eu perdoo o rapaz que tirou a vida do meu esposo. Glória a Deus. Kaualamandarabashandarai. O perdão tem um poder extraordinário. O perdão movimenta o reino dos céus. A morte desse rapaz, ele virou um mártir. Um mártir não só da política, mas um mártir do evangelho, porque ele servia ao Senhor e ele falava de Jesus para as pessoas. O perdão move o reino dos céus, move. A Bíblia Sagrada diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Seja lá qual for o teu problema,
Eu vou repetir, seja qual for o mal que fizeram para você, não justifica você não liberar o perdão. Não justifica. Por quê? Porque você está provocando o mal 2 vezes na sua vida. E o pior é que o segundo mal é muito maior do que o que lhe fizeram. Suponhamos que você foi abusada ou abusado sexualmente. Se você não libera o perdão, você tem uma dor, você tem um trauma dentro da alma. Mas se você não libera o perdão, as consequências são piores do que o trauma, porque o teu trauma não te impede de entrar no céu, mas a falta de perdão impede. Vede o quanto isso é forte? Então vocês estão se preparando para ser libertador de vidas, serem usados no Ministério de Libertação. Você tem que vasculhar antes de ir partir para o confronto. Irmão, para de desespero. Não dê palco para Satanás. Ah, porque tem que ser agora? Ah, porque não sei o que. Calma. Ah, porque não sei o que. Calma. Tem que ser agora aqui por mim. Calma. As coisas têm que ser organizadas. A gente precisa saber por onde é. Tem alguém, e normalmente as pessoas, você tem que deixar claro para as pessoas que se elas omitirem alguma coisa, se elas omitirem, elas são responsáveis pelo processo de libertação não ser completo. Se a pessoa não esconde nada, o processo de libertação pode ser completo na vida da pessoa. Então nós temos a responsabilidade de saber, sim, se a pessoa tem ou não tem. E aí não tem. Irmão, não arregala os olhos para o pecado de ninguém. Se você, como libertador, você dizer, o sujeito fala assim, ah, é porque eu fui abusada. Misericórdia. Que misericórdia, irmão? Você é libertador de vida? Tem nada de ficar falando misericórdia por causa do pecado dos outros. Não se assuste com o pecado de ninguém. A pessoa pode contar qualquer coisa. Faz cara de paisagem. Por mais que por dentro você pode dizer, meu Deus, tem misericórdia. Fale só lá dentro e não balbucia. Por quê? Ninguém merece uma pessoa que está se preparando para libertar o outro e ficar clamando o sangue de Jesus por causa do pecado ou por causa do que aconteceu na vida da pessoa. A falta de perdão, ela tem consequências espirituais e físicas. Quem vai falar aí agora rapidamente, seja bem objetiva, é minha irmã. Ela tem uma experiência de uma oração que ela teve. Pode falar, nega. Desculpa, o nome dela é Edna, mas a gente chama de nega. Apesar de ser branca, é nega. Nega, vamos lá, deixa eu falar com você. Seja bem objetiva, conte o problema. Não floreie mais não, vai direto no problema. Você encontrou com aquela mulher, vai lá. Glória a Deus. Deus abençoe a minha irmã. Olha que bênção, irmãos. O perdão, ele tem um poder extraordinário. E a falta do perdão também tem um poder extraordinário. Enquanto nós estamos ministrando a palavra do Senhor, eu sei que Deus está confrontando a vida de muitas pessoas aqui. Muitas. Amanhã você vai receber a ficha de libertação.
E eu aconselho você a fazer a lista dos eventos, dos problemas que você já teve, das palavras. Nada é maior do que, por exemplo, uma morte. Olha o que essa moça fez agora, o que a Érica aqui que fez. Liberar o perdão ao vivo para milhões de pessoas relacionadas ao filho dela. Não há necessidade. Deus terminou de curar a minha vida quando eu liberei o perdão para aquelas pessoas que abusaram sexualmente de mim quando eu era criança ainda. Passei anos e anos guardando aquilo. Enquanto eu não joguei por terra, enquanto eu não vomitei aquilo, enquanto eu não liberei o perdão para cada uma dessas pessoas, inclusive liberei o perdão até mesmo para quem já tinha morrido, porque Jesus sempre trabalhou para poder guardar a minha vida e eu liberei o perdão para aquelas pessoas. Hoje eu falo abertamente da minha vida em qualquer área que for, porque eu conheço a grandeza da liberação do perdão. A falta de perdão impede as pessoas de serem libertas. Deixa eu passar um pouco mais para frente. Glória a Deus. Em quinto lugar, são as posturas erradas. Postura errada em relação ao pecado. Nega, você falou que ia tirar a sua imagem, você fez foi mostrar. Postura errada diante de pecados. O processo de liberação, o processo de libertação, melhor dizendo, a parte principal dela é a confissão de pecados. É a parte principal. Ou você confessa pecado de outras pessoas que acabaram atingindo você, e aí eu estou falando de herança espiritual, de pessoas que praticaram mal lá atrás, praticaram magia, feitiçaria e etc. Ou você libera o perdão, ou você confessa o pecado dessas pessoas e se arrepende por ela em oração, ou os seus próprios. Por que pecado, pastor? Porque as portas de legalidade, o inimigo só entra quando você fere algum princípio da palavra de Deus. E aqui é uma tribulação só, quando as pessoas vão para o ato de libertação. Por quê? O inimigo começa a atuar na vida das pessoas, em primeiro lugar, colocando vergonha. Vergonha. Ah, pastor, mas é porque eu confessei isso, porque eu não tenho coragem de pegar e expor essa parte da minha vida para o pastor, para a irmã, para a pastora. Ah, porque o meu esposo não pode saber disso, a minha mulher não pode saber disso, olha, se souber, o meu casamento acaba, e etc. E aí começa um monte de mentira de Satanás. Eu afirmo que são mentiras de Satanás. O processo de libertação, ele necessariamente passa por dentro da confissão de pecados. E vou lhe dizer uma coisa a mais. Tempo não cura pecado. Tempo não apaga pecado. A única coisa que trata pecado chama-se, com primeiro lugar, arrependimento. Arrependimento. E o arrependimento, eu até vou refazer o que eu vinha falando para não causar confusão na cabeça de vocês. A questão do pecado, quando você pratica o pecado, ele é tratado por meio do arrependimento. Você se arrepende, o arrependimento ele é suficiente para você tratar o pecado em si, no que se refere ao perdão. E eu provo isso na Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 38. A Bíblia diz assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Dentro do batismo, junto com o batismo e o arrependimento, vem o perdão de pecados. O arrependimento ele é suficiente para você resolver o problema da salvação em relação ao pecado. Atos 2, capítulo de número 3, versículo de número 19. Atos 3, 19, ou é 2,19? Não, é 2,38, 3,19. Eu li 2,38, versículo 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, irmão, preste atenção. No processo de libertação, eu vou sempre dizer que você reconhece os pecados, você se arrepende. Quando você se arrepende dos pecados, você cancelou aquele pecado.
Você cancelou o pecado por meio do arrependimento. Você pecou, não deu tempo de confessar ainda e morreu, mas você se arrependeu? Está salvo? Biblicamente, sim. A Bíblia, eu te mostrei 2 versículos que diz que o arrependimento, ele cancela o pecado. Agora, os efeitos do pecado que abrem portas de legalidade para o inimigo, eles só são fechados por meio da confissão. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, deixa eu ir lá para Tiago. Capítulo de número 5. Eu já estou partindo para a conclusão, tá, queridos? Tiago 5, versículo de 13 a 16. A Bíblia diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Ponto e vírgula. Grave esse ponto e vírgula. Irmãos, a Bíblia é tão profunda que até um ponto e vírgula que você passar desapercebido, ele faz você interpretar a Bíblia de forma equivocada. Ponto e vírgula. Ou seja, quando eu coloco um ponto e vírgula, eu estou dizendo que o próximo assunto, ele é correlato, mas eu não estou dando sequência no assunto. Quando eu ponho um ponto e vírgula, eu encerrei aquele assunto e eu vou iniciar um outro que é correlato a ele, mas não é sequência. Então, até aqui, eu estava falando sobre a oração de pessoas que têm problema. A partir do ponto e vírgula, entra um outro assunto correlato. Aí a Bíblia diz assim, ele está somando, se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aí ele segue, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Pastor, mas não já estava falando lá que a cura não é por meio? Aquilo dali é uma cura física. Essa agora é a espiritual, é a enfermidade espiritual. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então eu vou te explicar o seguinte, quando eu me arrependo de qualquer prática que eu fiz que é pecado, eu me arrependo, vem o perdão de Deus relacionado à salvação. Quando eu confesso, eu fecho as portas para as enfermidades espirituais, para as legalidades espirituais. E aí tem outro versículo, que eu não sei se eu não anotei aqui agora, mas está lá em Provérbios. Depois, quando eu for entregar o PDF disso aqui, eu passo para vocês, que diz que aquele que não confessa, que guarda as suas transgressões, esse não prosperará. E tem outros versículos, mas tem vários versículos que a Bíblia trata que a confissão ela é feita uns aos outros. Só que é uma linha muito tênue entre o arrependimento e a confissão, que as pessoas praticamente não conseguem fazer diferenciação. O que importa é que num processo de libertação, você se arrepende, mas você também confessa. Não há possibilidade de não passar por um processo de confissão. Aí tem alguma coisa. Tem algumas questões sérias que alguém diz assim, pastor, tem determinadas coisas que se eu falar, o meu casamento pode acabar. O que você vai orar ao Senhor? Esses dias eu não sei nem se a pessoa está aqui. Ele falou que ia entrar, acho que ontem não entrou, não sei se está, é capaz de não estar. Alguém me procurou de uma determinada cidade e foi me confessar. E aí a pessoa abriu o coração. E aí mostrou todas as mazelas nas áreas de carnalidade, de promiscuidade. Uma vida muito promíscua, apesar de estar casado. Eu falei para ele o seguinte, vai ter um momento que você vai precisar fazer essas confissões à sua esposa. Ele, pastor, se eu fizer isso, acaba o meu casamento. Eu falei assim, isso é mentira de Satanás. Isso é mentira. Até a data de hoje, todas as pessoas que passaram pela minha vida, que tiveram problemas com demônios, fraquezas e etc., que cometeram essas... e foram e confessaram, os casamentos foram fortalecidos, ao invés de serem destruídos. Ah, pastor, mas como que eu faço? De qualquer forma? Não de qualquer forma. Você pode fazer isso confessando a outra pessoa, mas você tem que fazer um voto a Deus, de você ver com o Senhor um determinado momento em que você vai chegar diante da pessoa. Por que eu estou falando isso em relação a casados? Porque vocês são uma só pessoa, 2 em uma só carne. Quando você comete promiscuidade, qualquer ato sexual fora do casamento, você fere a outra pessoa. Qualquer outro tipo de pecado, você não atinge a outra pessoa. Mas quem está casado, no leito matrimonial, que cometeu promiscuidade, o cônjuge precisa saber do que aconteceu. Você não precisa fazê-lo desesperado, você dentro daqui,
joga tudo lá de qualquer forma. Você vai orar e Deus vai preparar um momento para você fazer. Mas você tem que fazer um voto. O voto que você fizer já te guarda de todas e qualquer sequelas deste pecado. Mas você tem que cumprir esse voto, esse compromisso que você vai fazer com o Senhor. Vamos um pouco mais à frente. Irmão, o processo de libertação, ele envolve confissão. E aí na ficha você vai ver que tem um monte de coisas lá. Um monte de coisas. Você vai colocar tudo aquilo dali e você vai tratar. Vai chamar alguma pessoa que é da sua confiança, que é de oração, e você vai tratar ponto a ponto. Como é que vai tratar? Amanhã eu explico como é que vai ser na prática. Mas saiba que tem isso aí. E lute contra a vergonha, porque isso aí é ação de Satanás para que a sua vida não venha a ser totalmente liberta. E tem mais um detalhe, tem pessoas que passaram a vida inteira dessa forma e nunca conseguem prosperar, nunca conseguem, pastor, mas é porque o meu caso, pastor Eduardo, mas é que, irmão, a Bíblia não vai mudar por causa do seu pecado, a Bíblia não vai, os princípios de Deus não mudarão por causa da sua circunstância. Infelizmente a gente comete muito erro, e todo e qualquer erro que nós cometemos, nós somos responsáveis por eles, fomos nós que fizemos. Querido do céu, falta 2 pontos aqui, 2 pontos. Eu vou dar uma pincelada em cima deles, mas eu já passei 3 minutos do horário aqui. Vocês me dão uns minutinhos a mais para eu poder concluir aqui, sim ou não? Ou eu termino agora? Termino? Termino ou não? Ok. Vamos lá. 2 tópicos apenas. Calma, irmã, tem gente aí que trabalha amanhã cedo. Mas vamos lá. Os 2 tópicos. A próxima agora você também vai arrepiar até os cabelos que não tem na careca igual o meu. Orações erradas. Tem orações que você amaldiçoa a sua vida. Vários de vocês têm problemas na área espiritual. Ela pode vir de herança espiritual. Pode vir. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre herança espiritual. Do seu pai, de gente que já roubou, seu avô, que fez negócio fora da normalidade, que meteu a mão, etc. Isso causa problemas. A Bíblia diz que Deus odeia, ele odeia o roubo, o furto. Ele odeia. E isso tem consequências. Mas há pessoas que tentam espiritualizar e jogar nas costas de Satanás uma responsabilidade que não é dele, mas que amaldiçoa tanto quanto. Como? Por meio das orações que você faz. Deus me livre, pastor. Eu vou te dizer. Eu só queria perguntar uma coisa aqui. Quem tem o hábito de consagrar? Por exemplo, eu comprei um carro, consagra carro. Comprei uma casa, consagrei a casa. Leva para o pastor para poder orar e consagrar. Minhas compras, você vai lá e consagra. Tem mais alguém? Tem a irmã Mariana que levantou a mão, consagra. A irmã Maiane também. Irmã Manuela. Alguém mais consagra o que é seu? Consagra. Eu queria dizer que vocês amaldiçoaram tudo que vocês consagraram na vida de vocês. Tudo. Até a data de hoje, tudo que vocês consagraram foram amaldiçoados por meio da oração de vocês. Calma, tem como resolver o problema. Mas vocês amaldiçoaram. Eu tinha um carro, um Santana, que eu havia comprado, eu amava aquele carro. E nessa época eu não tinha esse conhecimento. E eu consagrei aquele carro. Eu gostava tanto daquele carro que eu consagrei. Irmão, eu nunca tive um carro mais atribulado na minha vida. Num ano, bateram nele 6 vezes. E na época eu tinha seguro, toda hora. Eu passei com ele mais tempo na seguradora consertando ele do que ele dirigindo. Isso aí é exagero da minha parte, mas eu passei. Teve uma vez só que eu fiquei 60 dias sem ele. Porque bateram nele, arrebentaram uma porta, e essa porta não tinha em Brasília, tiveram que traseira de São Paulo, levou 60 dias. Porque eu consagrava, e quanto mais batia, mais eu consagrava. Quanto mais consagrava, mais pior ficava. Vocês devem hoje se perguntar e achava que era demônio. E pode ser que a prova que vocês passaram na casa, no carro, nas coisas que vocês consagraram, que nem tinha o dedo de Satanás, mas era a mão de vocês consagrando, e a consagração amaldiçoou o que vocês faziam. E a culpa é de vocês? Não. A culpa é desse monte de profeta que tem em rede social, um monte de pastores, de falsos profetas, que andam inventando coisa, colocando misticismo em coisas e consagrando as coisas, ensinando, olha, vem cá, tem um olhinho de Israel, vamos consagrar, tem não sei o quê, consagra isso, leva o óleo para consagrar. Tinha gente, logo no início, antes de saber disso, que as irmãs vinham, pastor, não sei o que, meu casamento, vamos consagrar, traga a cueca do marido, traz a calcinha da marida, da esposa, e que nós vamos consagrar isso aqui. Deus, mas pastor, o que tem o problema? Grave que eu vou lhe falar. A palavra consagração, no hebraico, ela vem de uma palavra sherem, que significa algo devotado e dedicado para destruição. A palavra consagração, no hebraico, no original bíblico, ela vem de uma raiz chamada sherem.
em hebraico. E esta palavra significa aquilo que foi devotado e foi devotado e dedicado para destruição. Ela vem da mesma raiz da palavra maldição. A palavra maldição, ela é originada da palavra consagração, que ela é chamada de Sharan. A palavra consagração é Sheren, a palavra maldição é Sharan. Uma tem raiz na outra, e a palavra maldição é aquilo que foi dedicado e devotado para destruição total. Lembra daquela passagem lá de Josué, capítulo de número 6, versículo 18 e 19? Quando tem aquela que a gente vê com Josué lutar em Jericó, a passagem da destruição de Jericó. Jericó era a primeira cidade depois que eles passaram o Rio Jordão. E Deus falou consigo o seguinte: olha, vocês entrem e vocês destruam tudo o que tem em Jericó. Tudo, não era para sobrar nada, nem crianças. Era para destruir tudo. Por quê? Tudo aquilo que é primeiro de Deus, tudo aquilo que é primeiro pertence ao Senhor e é consagrado ao Senhor. E aquilo que é consagrado ao Senhor, somente sacerdote pode administrar. Por que Jericó tinha o anátema? O anátema não era aquilo, uma peça que estava consagrada, que estava amaldiçoada lá dentro. A cidade era a primeira, ela era consagrada pelo fato de ter sido a primeira. Ela precisava ter sido destruída, porque ela era a primeira. Isso que eu estou te falando aqui é tão sério como as outras coisas, e ninguém te contou isso. Ninguém contou isso para você. Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu passo 2 horas ensinando sobre isso. 2 horas. Mas o que eu quero dizer para você é ler um texto da palavra do Senhor, para você dizer, para você saber que o que eu estou falando para você aqui é Bíblia. Levítico, capítulo de número 27, é o último capítulo de Levítico. O versículo 28 e 29 diz assim: ouça, todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem, de animal ou do campo de sua possessão, se venderá e nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Você que é crente já deve ter estudado sobre tabernáculo. Lembra do Santo dos Santos? Algumas versões chamam Santo dos Santos, outras versões chamam-se lugar santíssimo. Toda palavra, quando você encontrar na Bíblia sobre o lugar santíssimo ou o Santo dos Santos, ele está se referindo àquele local que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Tal era a quantidade de unção da glória de Deus que tinha naquele lugar. E lá dentro tinha coisas consagradas. Aí a Bíblia diz que tudo aquilo que é consagrado do homem não se vende e nem se resgata. Ou seja, você não administra, você não tem mais o poder daquilo que você consagrou. Você consagrou o teu carro, você tinha que ter dado para a igreja. Você consagrou a tua casa, tinha que ter dado para a igreja. Você consagrou seus alimentos, tinha que levar para a igreja. Consagrou suas roupas, tinha que ter dado lá na igreja. Para o pastor fazer o que ele bem quisesse com ele. Porque coisas consagradas, somente sacerdote administra. Te ensinaram errado. E você está amaldiçoando a sua vida quando você consagra as suas coisas. E você permanece sob a administração dela. Se eu desse a oportunidade para vocês, eu iria ouvir alguns testemunhos de algumas pessoas. Pastor, agora eu sei. Por que eu consagrei meu carro bateu? Por que eu consagrei e roubaram? Por que eu consagrei minha casa e deu um enxame de rato, de barata? Por que eu consagrei na hora de vender, passaram a perna? Por que eu consagrei e roubaram? Por que eu consagrei e o vestido se rasgou? Porque a gente fica tentando espiritualizar coisas que não é para ser espiritualizada. A tua empresa, quando você consagrou, eu já vi dezenas de casos de pessoas que perderam empresa, exermando o ciclo de oração com um olhinho. Eu tenho um óleo aqui. Isso aqui é muito conhecido, ó. Muito conhecido no meio dos crentes, que vive com um olhinho para cima e para baixo, dentro da Bíblia, dentro da bolsa, consagrando as coisas das pessoas. E quando você permitiu alguém consagrar, e não apenas com óleo, tá? Ou com oração, ou com óleo, consagrou, você amaldiçoou aquilo. E olha o que o versículo de número 29 está dizendo aqui. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada. Certamente morrerá. Eu vou repetir, está na Bíblia. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Está na Bíblia.
Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Está dito aí na sua palavra. Isso aqui é na versão corrigida. Na versão atualizada, ele tem uma outra versão a respeito de coisas consagradas. Mas na raiz está escrito aqui a palavra sherem, que é consagração mesmo. Então, aquilo que a pessoa consagra e não saiu da sua mão, ela está amaldiçoada. Ela vai ser destruída de alguma forma. Olha aí, quem sabe um dia eu gravo uma coisa dessa e coloco aí para poder te ensinar sobre isso. Mas a partir de hoje você não vai mais consagrar o que tem. O que eu faço agora, pastor? Você vai colocar na sua ficha de libertação, você vai pedir perdão a Deus por você ter consagrado aquilo que é teu, que ainda está na tua mão, que não foi destruído ainda. Você vai orar se arrependendo, você vai orar pedindo perdão para Deus, você vai receber o perdão do Senhor e você vai desligar as maldições do diabo naquilo que você ainda tem, que foi consagrado e que você está sobre a sua posse e que você não deu. Não era a sua intenção entregar na igreja, era a sua intenção que aquilo fosse abençoado. Era ou não era? Era a sua intenção. Mas muitos de vocês tiveram tristes realidades a respeito de consagração. Pastor, mas lá em Provérbios, Provérbios não sei quanto, que diz assim, tudo aquilo que tu fizer consagra ao Senhor. Eu fui hoje no original, aquele consagra dessa versão tá errado. Aquilo dali não é consagrar, é você colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que você fizer. É você fazer uma oração, não é a consagração. Aquela tradução está errada. Quando há consagração, você pode ter certeza que normalmente é sacerdote que faz. E aí os crentes estão amaldiçoados. Já não basta a maldição de macumba que faz de inveja do diabo a quatro, a gente ainda se amaldiçoa com oração. Diga comigo, ai, 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 ui, ui, ui. Para finalizar, algo não menos importante, mas muito sério, tanto quanto os demais. Quando eu tenho conflitos errados. Como assim, pastor? Quando eu entro, eu vou ser rápido e direto nisso aqui. Quando eu entro em rebelião contra a minha liderança. Rebelar contra a liderança é semelhante a macumba. Se rebelar contra a sua liderança, eu vou tirar a palavra semelhante. Quando você se rebela contra o seu líder, contra o seu pastor, contra o seu líder, você, pela palavra de Deus, está praticando feitiçaria. Pastor, tem misericórdia da minha vida. Está na Bíblia. Eu orei por uma jovem uma vez num culto, ela nunca tinha pisado os pés numa macumba, não tinha histórico, a vida dela era uma vida dentro da igreja, família, tatarador, pessoas, aquela linhagem de gente dentro da igreja. Um dia, num trabalho de oração meu, ela caiu endemoniada. E aí nós fomos pesquisar, procurar saber onde é que estava a raiz daquele problema. Sabe onde é que estava? Na rebelião que ela tinha praticado contra um pastor dela. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. 1 Samuel, capítulo de número 15. Versículo de número 23. 1 Samuel 15, 23. Na sua Bíblia, se você pegar aí, você vai ser assim, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Só isso aqui já é de arrepiar os cabelos. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Ele está falando do pecado. O pecado de feitiçaria, ele tem sequelas. Vou te dizer agora as sequelas. Eu vou só até aqui, porque aqui ele soma e ele entra em outro assunto. Eu vou dizer que 1 Samuel 15, 23 diz que rebelião, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Só que, se você olhar aí na sua Bíblia, em algumas versões, olhe a palavra como aí. Veja que ela está escrito em itálico. Está ou não está? Quem está com a Bíblia aí? Olha a escrita da palavra como na sua Bíblia. Na Bíblia, isso não é aí no computador. Na Bíblia, impressa. Dá uma olhada aí. O irmão Oliveira está pegando a sua aí. Verifica se na sua Bíblia, irmão Oliveira, 1 Samuel 15, 23, a palavra como está escrito em itálico. Samuel 15, 23. Não está? Não está? Mais alguém aí? Deixa eu olhar na minha outra versão, porque nessa que eu li aqui, ela também não está. Porém, nessa outra aqui, é pena que não dá para vocês verem aqui, não sei se daria para ver. Ah, não dá não, muito pequeno, né? Ou dá? Deixa eu ver aqui. Mas tá de cabeça para baixo? Dá para ver que o como está em itálico, tá vendo aí, ó?
A maioria das versões, esse como vem em itálico. Toda palavra na Bíblia Sagrada que você encontrar escrita em itálico é porque isso é um código dos tradutores para dizer que no original não existe esta palavra como. E eu fui procurar na Bíblia Sagrada, naquela que é bem próxima ao original, que é uma Bíblia católica chamada Bíblia de Jerusalém, e eu também olhei na Septuaginta. Nessas versões, ela retira a palavra como. E aí leia essa frase aí sem a palavra como. Ela vai dizer assim, porque a rebelião é o pecado da feitiçaria. A rebelião, quando você tira a palavra como, ela não está fazendo uma comparação, ela está afirmando. E aí aquela moça que eu orei, ela estava endemoniada porque ela havia se rebelado contra o pastor dela. Eu poderia te citar uma outra menina que eu acho que ela já até faleceu, porque a última vez que eu tive encontro com ela, cerca de uns 20 anos atrás, por nome Tina, ela me contou, ela chegou na igreja a pele e osso, dava para ver a arcada, a caveira da face dela, ela estava só pele e osso. Ela tinha me contado que ela chegou naquela situação porque ela havia se levantado contra o pastor dela. E eu não estou falando apenas de pastor, tá? Eu estou falando de liderança. Esse assunto, se você pegar Romanos 13, quando fala sobre rebelião, meu irmão, dá pano pra manga. Eu ministrei na igreja esse livro aqui, ó, Debaixo de Tuas Asas. O que eu aprendi está nesse livro aqui, ó, Debaixo de Tuas Asas. Eu ministrei esse livro inteiro na igreja. Debaixo de Tuas Asas. É aqui dentro que eu aprendi esse negócio. Ele fala sobre rebelião. Esse livro mudou a história da minha vida. Então, preste atenção. E aí eu fui descobrir por que aquela moça estava endemoniada. Porque quando você se levanta contra uma liderança, você está praticando feitiçaria. E aí quais são as consequências de feitiçaria? Além da pessoa ficar endemoniada. Normalmente quem pratica feitiçaria tem enfermidade do pescoço para cima. Que tipo de enfermidade, pastor? Tumor na tireoide, cegueira, surdez, mudez, câncer na cabeça, AVC, derrame, mal de Parkinson, loucura, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno opositor desafiador, autismo, TEA e tantos outros problemas daqui para cima, tudo por causa de feitiçaria. E a feitiçaria não vem apenas quando as pessoas praticam ela mesma, mas pode vir dos seus antepassados, pode vir de práticas de rebelião. E aqui existem outras coisas mais, mas aqui eu me encerro esses 7 coisas principais que Deus colocou no meu coração e que eu tenho visto ao longo de 30 anos mexendo com o Ministério de Libertação, que isso impede a pessoa de ser liberta. Então você presta muita atenção em cada detalhe desse. Você não praticando, ou se já praticou, você passando tudo isso a limpo, não tem como você não ser liberto, irmão. Não tem. Amém, queridos? A parte do ensinamento. 15, versículo 23. Quem perguntou? O Wendrel. Verifica se na sua versão aí, Wendrel, tem a palavra como em itálico. Então, isso é um... entendi. Então, queridos, então, olha só, esse é um código. Então, a Bíblia está afirmando que rebelião é feitiçaria, pronto. E aí a pessoa, tô com problema disso, eu tenho uma dor de cabeça que não passa por nada. Às vezes, o foco está em algum dado momento que você se rebelou contra uma liderança. Então, querido, o mundo espiritual é muito sério, real, existente. Vamos orar agora. Eu quero ministrar bênção de Deus sobre a sua vida, ministrar cura, ministrar libertação, ministrar uma vida espiritual abundante. E depois eu vou dar alguns minutinhos rápidos para alguém fazer algum tipo de comentário e tirar alguma dúvida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, por esses momentos em que eu senti a Tua presença de forma muito profunda aqui, meu Deus. Eu quero colocar a vida dos Teus filhos, assim desses que eu estou vendo na minha tela aqui agora, Senhor. Eu quero apresentar também todos os demais. Eu não sei a quantidade de pessoas que estão aqui, mas eu imagino que eles tenham sido muito abençoados por toda esta ministração. Coisas que tem pastor que não tem coragem de falar, Jesus, eu falei aqui. Coisas que pastor nunca vão falar, Senhor, porque não tem a revelação e o conhecimento que o Senhor me deu a graça de ir lá e vasculhar na Tua palavra e conhecer. Meu Deus, eu quero louvar o Teu nome, eu quero te pedir que essas vidas que estão aqui, que o mal não venha sobre a vida delas. E o mal que veio, ele vai bater em retirada na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta casa, eu abençoo este lar, eu abençoo esta vida, esta família. E no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, toda enfermidade, eu vou contra Ti agora em nome do Senhor.
A enfermidade que está na cabeça, que está no pescoço, que está nos olhos, na garganta, qualquer enfermidade vinda por meio de obras de feitiçaria, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda enfermidade no corpo, nos órgãos internos da pessoa, na pele, nos ossos, nos nervos, problemas neurológicos, problemas físicos. Senhor, eu repreendo agora. Enfermidade, eu vou contra ti. Saia deste corpo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ontem alguém falou de uma dor de cabeça que não cessa nunca, que não cessa, já orou, já foi no médico e tal, dor de cabeça, eu vou contra você agora, no poder deste Cristo que eu estou ensinando, deste Cristo que eu estou ministrando, eu vou contra você agora na autoridade do nome de Jesus. E você que vai me assistir depois nas minhas redes sociais, por onde este vídeo for, você também vai ser abençoado agora, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, eu abençoo sua casa, eu abençoo você com toda sorte de bênçãos, no nome do Senhor Jesus, porque eu creio, eu sei no Deus em quem eu tenho servido. É um Deus que cura, que liberta, que restaura, e eu abençoo os meus ouvintes agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.